Tem uma novidade aqui, a Bíblia White acabou de chegar. Ela vem aqui embrulhada nessa caixa, que inclusive ela foi até trabalhada também pela editora lá do IAG. A Bíblia White é uma Bíblia bastante polêmica que foi lançada recentemente por um movimento independente da Igreja Adventista. E ela foi editada pelo Instituto Bíblico de Capitólio e foi publicada pelo IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Eu vou estar fazendo uma análise aqui da Bíblia, do interior dela e algumas passagens bíblicas também relacionadas com a versão bíblica utilizada. A Bíblia White ela é uma versão bíblica da Almeida Antiga, né? Uma versão bíblica que já está em domínio público e ela vem acompanhada com comentários de Ellen White, da profetisa Ellen White, que é a mensageira da Igreja Adventista do sétimo dia, né? que é tida como profeta pelos adventistas. Vou estar abrindo aqui a caixa e mostrando a vocês como é que vem. Ela demorou, acredito que cerca de uma semana para chegar aqui na minha casa. Ele foi enviado pelo registro urgente, né? Registro módico, acredito. Vem nesse plástico bolha, né? Eu vou estar tirando aqui ele para mostrar a vocês o interior da Bíblia. Então está aqui ela. Então está aqui a Bíblia White com a capa preta. Ela é uma Bíblia bastante densa, acredito que são cerca de 6 a 7 centímetros de espessura. E ela tem mais ou menos um palmo comprimento. E é leve. É um papel, o interior dela é um papel que não é aquele papel Bíblia. É um papel um pouco mais grosso. Então vamos abrir ela agora e mostrar por dentro como é então a Bíblia White e quais são os detalhes que diferenciam elas de outras Bíblias de estudo. A Bíblia White ela foi produzida pelo IAG e pelo Instituto Bíblico de Capitólio, através das duas pessoas responsáveis por esses institutos independentes da igreja, que é o Daniel Silveira e o Silverino Kiel. Por que uma Bíblia com comentários de Ellen White? E por que essa Bíblia não foi lançada oficialmente pela Igreja Adventista? Não se sabe, né? A Igreja Adventista recentemente lançou uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Andrews. E esse movimento, um movimento independente da Igreja, um movimento que procura viver um conservadorismo mais firme e baseado numa abordagem, digamos assim, aparentemente mais radical, baseado no que a maioria dos irmãos vivem, né? São pessoas que procuram viver a reforma de saúde na prática, que procuram acreditar nas doutrinas e segui-las à risca, enquanto que a maior parte da igreja, né, vive de uma forma, a maior parte dos irmãos que vivem na igreja, que não seguem, que são, vamos dizer assim, liberais, eles acabam vendo essas pessoas como fanáticos, como radicais demais, né? E na verdade eu acredito que é um trabalho útil, esse trabalho da Bíblia White, porque se você tiver a Bíblia Andrews ela vai agregar algo ao seu estudo. No entanto, a Bíblia Andrews ela foi editada e ela foi compilada, né, por autores, por pessoas, estudiosos, eruditos, teólogos da igreja. No entanto, essa Bíblia aqui, a Bíblia White, ela foi inspirada, ou seja, ela tem os comentários de Ellen White, a quem os próprios membros da igreja adventista acreditam, e nós acreditamos, né, que ela também foi inspirada por Deus. A palavra de Deus, a Bíblia em si, ela tem a autoridade acima dos livros de Ellen White. Mas a inspiração que veio sobre os profetas da Bíblia foi a mesma inspiração que veio sobre a irmã White. E os escritos de Ellen White, eles não são um acréscimo, nem são um substituto da Bíblia. Eles são simplesmente uma forma de você se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia. É praticamente impossível você estudar Ellen White e não querer estudar cada vez mais a Bíblia. Isso é percebido. Todas as pessoas que se aprofundam no estudo do Espírito de Profecia, dos livros de Ellen White, automaticamente eles vão se aprofundar mais no estudo da Bíblia.
E essa Bíblia de estudo ela foi lançada exatamente por causa dessa carência, né? A igreja, não sei bem qual é o motivo, por que não lançaram, né? Não produziu, e ela já existe, eu acredito, em 3 versões. Existe em inglês, existe em espanhol e agora existe na língua portuguesa. A versão da língua portuguesa, ela não é a mesma do inglês, né? Ela pegou do inglês, ele usa a versão King James. No espanhol eles usam a versão Reina Valera. São versões tradicionais dos idiomas, né? E no Brasil eles pegaram a Almeida Antiga, que é uma versão bíblica bastante antiga, que está em domínio público e que tem algumas passagens bíblicas com um contexto bem peculiar que eu vou estar mostrando daqui a pouco no interior para vocês conferirem isso daí, né? E o que eu gostaria de falar sobre isso é que a Bíblia White ela é algo que pode ser útil para você que deseja se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. Inclusive aqui em casa eu tenho outras Bíblias, tem até uma Bíblia da Ave Maria. Quer dizer, você não pode condenar algo simplesmente porque você acredita que aquilo ali não foi produzido oficialmente pela igreja. Eu não vejo as coisas dessa forma, né? Eu sempre procuro, como a palavra de Deus diz, né? Analisar todas as coisas e reter o que é bom. Então, certamente aqui eu vou encontrar muitas coisas boas, como eu encontro também em outras Bíblias que não foram produzidas pela igreja. Até Bíblias que foram produzidas por igrejas que pregam doutrinas diferentes das que a gente acredita. E nem por isso eu vou rejeitar essas Bíblias, eu vou simplesmente aproveitar o que tem de bom ali. E o mesmo critério eu uso então para essa Bíblia aqui, porque com certeza ela vai trazer exatamente o que eu estava procurando, né? Era uma Bíblia que mostrasse a opinião, né? O pensamento central dos fundadores, dos pioneiros da igreja, né? Como é que eles viam determinadas passagens bíblicas. E através dessa Bíblia então a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou estar mostrando agora o interior da Bíblia para vocês e acompanhe agora comigo na segunda parte do vídeo. Então está aqui a Bíblia White, que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Aqui é a capa dela, Bíblia White, a versão Almeida Antiga, comentários da profetisa Ellen White. Aqui também tem as mesmas informações. Aqui você vê o selo do IBC, que é Instituto Bíblico de Capitólio, que foi a organização que produziu essa Bíblia. Aqui está na contracapa também o símbolo do IBC. Vocês podem observar que ela é uma Bíblia bastante espessa, muito volumosa, só que ela como ela é capa dura, ela é a versão brochura, não é aquela versão de couro como outras Bíblias de estudo. Ela não tem a versão de couro, essa versão aqui de capa dura. E ela tem um papel, aqui ela vem com um plástico, nessa primeira folha aqui. E o papel dela, o papel da Bíblia, ele não é tão fino como chama o papel bíblico, aquele papel bem fininho. Ele é um pouco mais grosso, mas é um papel de qualidade, um papel branco. E isso, pela espessura do papel, faz com que ela tenha esse volume, né? Apesar, aqui tem outros plásticos aqui no fim. Apesar de que ela tem apenas aqui 1000. Aqui o Novo Testamento são 508 páginas. E o Antigo Testamento são 1087 páginas. Então com 508 ela vai dar em torno de 1600 páginas. Ou seja, se tivesse sido usado o papel Bíblia mais fino, então essa espessura diminuiria bastante. Aqui no interior da Bíblia, você pode ver aqui as informações, uma apresentação. Essa Bíblia tem um conteúdo integral disponibilizado no site bibliawhite.org, e ela tem alguns trechos bíblicos e dos escritos de Ellen White também em forma de música, na Bíblia Melódica. Tem esse mesmo site. Eu vou mostrar no interior da Bíblia, que ela apresenta algumas passagens bíblicas acompanhadas de melodia
e de partituras para que possa ser entoada as melodias que foram criadas aqui. Eu acredito que aqui tem o nome da pessoa, a Bíblia Melódica Gabriela Carnassale, acho que foi a pessoa que organizou as músicas para algumas passagens bíblicas que aparecem ali. Você vê aqui Bíblia White, Almeida Antiga com comentários da profetisa Ellen White, edição Instituto Bíblico Capitólio, foi o instituto que editou a Bíblia, e a impressão foi o Instituto de Agricultura e Evangelismo, IAG, que também fica em Minas Gerais, no Capitólio. Primeira edição dessa Bíblia com 3.000 exemplares, o ano 2019, a coordenação aqui com o Daniel, a revisão com ele, com a Lucas, com a Aline, a editoração com o Joseph, a capa com o Otávio e Silverino com a equipe do IAGE, impresso no Brasil. E aqui tem o WhatsApp do pessoal aqui, dos editores, dos produtores da Bíblia, dos organizadores da Bíblia. Aqui tem uma breve introdução, apresentação da Bíblia, feitas pelo Daniel Silveira e o Silverino. E aqui vem o índice com os livros da Bíblia. Logo em seguida já começa o livro de Gênesis. Aqui, como a Bíblia de estudo, ela traz as referências cruzadas no meio. Alguns versículos bíblicos têm a referência em outras passagens, eles ficam aqui no meio. Logo aqui embaixo tem os comentários dos escritos da irmã White. E aqui fica o texto bíblico em duas colunas, né? E aqui você observa que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, já tem uma citação aqui para a Bíblia Melódica. Você vai lá e coloca Gênesis 1, coloca bibliawhite.org /GN bibliawhite.org /GN1-1, que ele vai abrir essa passagem bíblica aqui com uma melodia lá para ser executada por músicos. E vem a sequência aqui dos livros, do material da Bíblia. Alguns trechos da Bíblia vem com bastante citação aqui, fica abaixo. E nem sempre essas citações aparecem apenas aqui abaixo. Às vezes elas ocupam uma página inteira da Bíblia, como a gente vai ver aqui mais adiante. Aqui, por exemplo, o trecho bíblico aparece aqui e as citações vêm aqui. Já outros livros da Bíblia, como por exemplo aqui o livro de Crônicas, eles trazem poucos comentários, tem mais o texto bíblico mesmo. Tem muito pouco comentário aqui das notas, muito pouco no livro de Crônicas. Todavia, existem outros livros que têm bastante comentários aqui, como por exemplo aqui no Novo Testamento. Vamos abrir aqui, por exemplo, a passagem de João, e tem o texto bíblico, e tem muitos comentários aqui. Ela não tem, como alguns bíblias de estudo, muitos recursos além dos comentários aqui embaixo, né, como mapas, como introdução aos livros. Observe aqui que ele começa direto aqui o livro, como por exemplo aqui o livro de João. Aqui em João, capítulo 1, tem um longo trecho de explicativo sobre a passagem do verbo, né? Do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Também tem a citação da Bíblia Melódica ali nesse verso, João 1. E tem aqui uma longa explicação aqui com as notas escritas pela Ellen White. E aqui no livro de João, observe que ele não tem, né? Ele termina aqui o livro de Lucas. Começa o livro de João, ele não tem a introdução que as Bíblias de estudo costumam trazer sobre cada livro da Bíblia. Eu quero analisar aqui brevemente algumas passagens dessa versão da Bíblia, porque aqui ele utiliza, como vocês podem ver aqui, a Almeida Antiga. É uma versão bem próxima, bem parecida com a King James do inglês. Ele tem algumas passagens bíblicas, né, que tem uma linguagem, que tem uma tradução bastante diferente da que
é apresentada na Almeida atualizada, que é a que a maioria das pessoas usam atualmente. Tanto a Almeida atualizada como a nova tradução em linguagem de hoje, a NVI. Essa Bíblia aqui antiga, King James também, elas trazem algumas mudanças. Entre elas, eu vou abrir aqui para vocês, por exemplo, a passagem de Ageu. Ageu aqui é o penúltimo livro do Antigo Testamento, logo depois, um antepenúltimo, né? Logo antes, um pouquinho antes de Zacarias. Tem aqui o livro de Ageu, no capítulo 2, Ageu capítulo 2, e o verso 7 aqui, você pode acompanhar aqui na Bíblia, diz assim: farei tremer a todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E então encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem aqui você pode observar na sua Bíblia que ela é completamente diferente. Apenas aqui nessas versões antigas da Bíblia que aparece essa expressão, o desejado de todas as nações, que é uma referência direta a Cristo, ao Messias que viria para encher aquela casa de glória, que era aquela casa que tinha sido construída no tempo de Ageu e que foi exatamente o templo que existia na época de Jesus. E Ageu está profetizando aqui que aquela casa seria cheia de glória pela presença de Cristo, que aqui é chamado de desejado de todas as nações. Apenas nessa versão é que você vai encontrar essa expressão. E inclusive esse título aqui, Desejado de Todas as Nações, foi um título que a irmã White deu a um dos seus livros, que é um dos mais maravilhosos livros, né, que ela escreveu, que é acerca da biografia de Cristo, do Evangelho. E o livro leva exatamente esse título, baseado nesse versículo. Porque a Bíblia que ela utilizava, na qual ela baseou o seu estudo, né, era exatamente a King James, aquela versão antiga, de 1611. Inclusive eu tenho um review, uma análise também dessa Bíblia que você pode conferir aí no canal. Outra passagem bíblica que eu gostaria de mostrar é a de Isaías, onde nós vemos ali Isaías capítulo 14, o trecho que fala sobre Lúcifer. Aqui em 14, verso 12, você pode observar aqui como ela diz assim, como a Bíblia traduz assim essa passagem, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Então, apenas nessa Bíblia aqui, Almeida Antiga, e na Bíblia King James, é que Lúcifer é identificado aqui com esse nome próprio. Né? Mas, na verdade, Lúcifer mesmo, diabo, Satanás, não é nome próprio, é apenas adjetivos, definições que deram a ele, é baseado com isso. O nome verdadeiro de Lúcifer nós não temos como saber bem. Alguns estudiosos falam que seja algo entre Halel, Azael, alguma coisa assim, que era um anjo que existia no céu e foi jogado para a terra. Mas aqui a expressão estrela da manhã, como algumas bíblias traduzem, aqui nessa Bíblia foi traduzida por Lúcifer. E existem outras passagens também que identificam isso, traduzem assim, né? É interessante a gente ver esse detalhe aí. Outra passagem que eu gostaria de mostrar aqui é a passagem de Lucas capítulo 23, a passagem do ladrão da cruz. Essa passagem aqui, ela também só nessa Bíblia, e se eu não me engano na Bíblia do Novo Mundo, é que ela está dessa forma. Lucas capítulo 23 e o verso 43. Você observa aqui que quando o ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, na maioria das Bíblias, a Bíblia atualizada, as Bíblias na linguagem de hoje, elas dizem assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui nessa tradução, eles colocaram os dois pontos depois do hoje, que nesse versículo aqui está procurando apoiar exatamente o pensamento de que Jesus não foi para o paraíso naquele dia como um ladrão, né? Que na verdade, como o próprio ladrão diz aqui, a esperança dele é que ele fosse para o céu com Jesus quando ele viesse no seu reino, ou seja, na volta de Cristo. E no original não existe vírgula, né? A maioria das Bíblias colocou uma vírgula antes do hoje, e deu a entender que Jesus estava dizendo que estaria hoje com o ladrão no paraíso. Mas já com essa tradução também era possível colocar a vírgula, já que no grego não tem a vírgula, poderia-se colocar a vírgula depois do hoje
Então ficaria com essa tradução aqui, e também é vista como correta, apesar de ser rejeitada pela maioria dos estudiosos, dos eruditos, né, da teologia moderna, mas aqui percebe que esse versículo ele fundamenta exatamente isso, o que toda a palavra de Deus mostra, que as pessoas só entrarão na glória, só irão para o encontro com Cristo no paraíso, na ressurreição, que é a mesma coisa que ele fala aqui em João, que é outra passagem que a gente vai ler aqui, em João 5, verso 28 e 29, onde ele diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora, todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus mesmo deixou claro aqui que as pessoas só irão para receber a recompensa, para a glória, como a gente fala, na ressurreição. Então, seria a mesma situação do ladrão. Aqui em João também 5, o verso 39 aqui, essa outra passagem, que fala, é uma passagem polêmica que foi até combatida aí num artigo, onde ele tira o S do final do examinais, que na maioria das Bíblias esse examinai aqui está com S no final, examinais, e que ele tirou o S e ficou examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Ou seja, como ele tirou o S, dá a entender aqui que é um imperativo que Jesus está ordenando para que as pessoas examinem as escrituras. E quando na maioria das Bíblias traduz com o S, Jesus está simplesmente citando que aquelas pessoas examinavam as escrituras, examinavam a Bíblia, e nelas eles viam que elas testificavam de Jesus. Então, simplesmente tirando a letra, eles podem ter duas interpretações diferentes para essa passagem, como uma ordem de Cristo para que a gente leia a Bíblia, ou como uma citação de Cristo dizendo que aquelas pessoas a quem ele estava falando liam a Bíblia e viam que lá estava testificado a respeito dele. Essa é uma passagem aqui, junto com essa de Lucas, que tem essa pequena alteração aí nessa versão Almeida Antiga. Eu acredito que é uma alteração peculiar dessa Bíblia. Esse versículo também tem a passagem da Bíblia Melódica aqui, no site da bibliawhite.org. Outro versículo que eu quero mostrar a vocês é o de Romanos, capítulo 8. Aqui, Romanos, capítulo 8, onde fala sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui, na maioria das Bíblias, o versículo termina aqui. E essa segunda parte já vai para o versículo 2. Então, ele encaixou aqui tudo no versículo 1. Igual a Almeida Corrigida Fiel também apresenta esse versículo dessa forma, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa segunda parte, ela acrescenta um detalhe interessante. E também é acompanhada aqui, junto com Romanos 8, verso 3, com o link da Bíblia Melódica aqui. Mais alguma passagem aqui que eu quero mostrar. Por último, é de Apocalipse 22. Apocalipse 22, lá no finalzinho da Bíblia. Você observa que aqui termina a Bíblia. Logo depois tem apenas um guia com abreviaturas dos livros de Ellen White. Algumas abreviaturas dos livros que é citado. A Bíblia também apresenta sempre no rodapé alguma parte aqui com anotações que você queira deixar nas notas. E aqui Apocalipse capítulo 22, verso 14. Essa passagem aqui. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Também é acompanhado aqui pelo Bíblia Melódica. Você pode acompanhar a melodia desse versículo, que foi apresentada também aí no site da Bíblia White. A maioria das Bíblias traduz esse versículo assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A Bíblia Corrigida Fiel, a Almeida Antiga, que é essa daqui, traduz dessa forma: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Os manuscritos do Mar Morto também eles apresentam versões em relação detalhes das escrituras, detalhes desse versículo aqui e de vários outros, em que são mencionados diferenças de traduções aqui.
Esses foram os versículos aí da Bíblia White. Tem um versículo aqui também, acredito que é em Marcos, o Mateus 4, acerca das bem-aventuranças. Mateus 5:44 aqui. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz. A maioria das Bíblias termina aqui. Mas aqui na Almeida Antiga, na Corrigida Fiel, eles faziam bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esses são alguns versículos bíblicos interessantes que são um pouco diferentes aqui na versão Almeida Antiga, que é utilizada aqui na Bíblia White. Eu não vou parar para comentar muitas citações que existem aqui da irmã White, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então o que eu recomendo é que você faça uma análise aí de acordo com essas informações que eu transmiti aqui nesse vídeo, procurei compartilhar para saber se você também pode ter interesse em aprender, em descobrir a revelação, né, que pode ser alcançada por meio do estudo dessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que eu adquiri recentemente, foi recém-lançada, tem sido alvo de muitas críticas, né, isso, mas eu acredito que é uma coisa muito relativa de pessoa para pessoa. Particularmente não vejo problema em ter adquirido essa Bíblia, em estar estudando, aprendendo um pouco sobre ela, porque a palavra de Deus mesmo nos recomenda analisar tudo, né, e reter o que é bom. E era exatamente um material como esse que eu estava procurando para a minha biblioteca aqui, porque era um material que estava faltando. Eu tenho alguns livros da irmã White aqui, mas ter a Bíblia com os comentários dela realmente é um diferencial que vai ajudar a sanar muitas dúvidas, chegar a uma reflexão, uma compreensão melhor sobre como era o pensamento, né, dessas pessoas, desses líderes, como era o pensamento dos pioneiros através dos escritos da irmã White, que foram transmitidos aqui nessa Bíblia. Então aqui está a Bíblia White. Eu fiz essa análise aqui para mostrar a vocês que estão curiosos aí para saber o que diz respeito o conteúdo dessa Bíblia. E eu estive mostrando aí nesse vídeo aqui alguns detalhes da Bíblia que vocês puderam acompanhar aqui. E a minha conclusão em relação a isso é que é muito válido nós termos um material como esse em casa. Algumas pessoas criticam, outras condenam, mas eu acredito que é interessante a gente seguir dois conselhos da Bíblia. O primeiro conselho é dos bereanos. A história dos bereanos mostra que eles eram mais sábios ou mais aplicados ao estudo da Bíblia pelo fato de eles ouvirem as palavras dos apóstolos de Paulo e eles irem lá e conferir por si mesmo para saber se aquilo de fato era assim. Então é exatamente o que a gente deve saber, né? A gente muitas vezes se deixa levar pela opinião de pessoas, às vezes são até pessoas conceituadas, pessoas de carisma, pessoas que têm projeção na igreja, no mundo, na mídia, nas redes sociais, e pelo simples fato dessa pessoa dizer que algo não é bom, não convém, não é ideal, a gente já condena. Então isso, eu não acredito que isso seja uma coisa boa. A gente deve seguir o conselho da Bíblia. A Bíblia diz que a gente deve analisar tudo e reter o que é bom. E a gente deve analisar por si mesmo a palavra de Deus, analisar por si mesmo, ter um embasamento baseado na sua própria experiência, não na experiência do que outras pessoas dizem. Aí você por si mesmo vai tirar a conclusão se aquilo é útil ou se não. Eu respeito as pessoas que criticam, as pessoas que não aceitam, as pessoas que encontram e enfatizam pontos em que elas acham que sejam equívocos, defeitos no conteúdo da Bíblia aqui, dessa Bíblia que foi produzida. Mas ao mesmo tempo eu acredito que ela tem coisas úteis, coisas boas que a gente pode aproveitar bem e que transmitem uma luz positiva para nós. Então o primeiro conselho que a Bíblia mostra em Atos lá, fala que os bereanos eles eram pessoas que estavam ali procuradas a tirar a prova. Eles analisavam por si mesmos. É a mesma coisa que eu aconselho a você, analise por si mesmo o conteúdo aqui dessa Bíblia. E o segundo conselho é o conselho de Gamaliel, que também está registrado no livro de Atos. Gamaliel foi apresentado a ele a questão dos apóstolos, os líderes religiosos queriam matar os apóstolos, queriam prender, queriam condenar. E Gamaliel simplesmente disse assim,
deixe os homens. Deixe os homens. Se a obra que eles estão fazendo é de homens, então por si mesma ela vai se acabar. Por si mesma ela se destrói. Ela não vai prosseguir. Mas se a obra que eles estão fazendo é de Deus, então ninguém vai poder impedir eles de fazer essa obra. É a mesma coisa que a gente deve abordar em relação a um trabalho como esse daqui, né? Se esses homens que produziram essa Bíblia aqui, eles são pessoas falhas, são pessoas equivocadas, são pessoas com ideias tortas, ideias erradas, então o tempo vai se encarregar de comprovar isso daí, né? Mas se eles forem pessoas que têm sido usadas por Deus para levar e compartilhar essa mensagem para que elas cheguem mais longe, então será inútil qualquer tentativa de tentar impedir esse trabalho. De qualquer forma, a mensagem e a conclusão que eu faço com isso é que nós venhamos tirar bom proveito de tudo aquilo que é colocado à nossa disposição. Sejam materiais como essa Bíblia e também que a gente venha ter a nossa própria comunhão, nossa própria experiência com Deus. E nós temos uma vida de oração, através da oração Deus vai nos mostrando o caminho a seguir. E nesse vídeo, nesse meu canal aqui, eu sempre procuro compartilhar conteúdos da Bíblia relacionados assim a estudos. Inclusive aqui eu vou colocar mais 2 vídeos de outras Bíblias de estudo que eu fiz a análise, né? A Bíblia de estudo da Reforma e a Bíblia aqui King James 1611, né? Uma Bíblia muito boa também que tem uma versão parecida com essa, que é a versão Almeida Antiga. E que você possa compartilhar esse vídeo aqui e clicar nesses outros vídeos aqui para assistir. E acompanhe sempre o nosso canal aqui que nós vamos estar mostrando mais novidades sobre o estudo da Bíblia e sobre diversos conteúdos úteis para a sua caminhada cristã. Obrigado.